O processo criativo é um movimento de estruturação e concepção de um pensamento, de uma ideia, através de um caminho múltiplo e sinuoso. E com essa conversa, temos o intuito de entender melhor o processo de pessoas criativas que admiramos. Bom dia, galera! Bom dia. Dominguinho de manhã, consegui colocar todos vocês aqui. É muito amor, gente. Muito obrigada. Obrigado. Né? Acho que todo mundo que eu tô encontrando esses dias, nossa, tô tão feliz de poder estar tendo esses diálogos e realmente era o que eu imaginava para esse podcast, então tô muito feliz. Primeiro, eu queria que cada um de vocês se apresentasse. Bom dia. Primeiro, super obrigado também pelo convite. Eu sou o Vitor Hugo Matos, eu sou carioca, eu sou um designer autodidata, sou um artista essencialmente e sou um maker, na verdade, né? Tenho bastante esse apelo manual, assim, é uma coisa que já está no meu DNA. Então, venho de 6 anos para cá desdobrando essas manualidades, assim. Maravilhoso. Eu e o Vitor, a gente começou junto no Projeto Estufa. Sim, sim. Olá, tudo bom? Obrigada, maravilhosa, por esse encontro. Só você para reunir tanta gente incrível, bacana. Me sinto honrada de estar aqui para trocar com vocês. Eu sou estilista Isaac Silva, eu sou baiano, moro em São Paulo, fundei a marca aqui em São Paulo em 2015. A marca já vai para 7 anos. Atualmente a gente tem 2 lojas, eu digo que são 3 lojas, né? A online, que atende todo mundo, uma loja na Santa Cecília e uma loja na Matheus Grow. Atualmente a gente se apresenta na São Paulo Fashion Week e a marca tem um grande lema, né? Que é o acreditar no seu axé, que é um dos grandes pilares da marca, que é a gente prezar pela sustentabilidade e a questão humanizada, né? Pra gente transformar esse nosso mundo da moda, que a gente acredita, num lugar prazeroso de trabalhar, de ter. E a marca acredita muito na energia das roupas. Então, é sobre isso. Axé. 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 Oi, bom dia. Bom dia. Obrigada por me chamar. Meu nome é Juliana Brade, eu sou fundadora e diretora criativa da Rist. House Things. A marca foi fundada ano passado, em abril, durante a pandemia, então, muito babado. E a Rist é uma marca que abraça a estética streetwear e a alfaiataria desconstruída. Estamos atualmente 100% online e em breve uma loja. Amanda. É isso. Então, gente, a gente veio aqui falar um pouco de processo criativo. Então, não sei se já fizeram essa reflexão, né? Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas e a gente nunca colocou, né, uma frase para especificar isso. Mas como vocês se veem como criador? Agora, né, eu me vejo como essencialmente um artista. O meu trabalho agora, ele está inserido nesse universo da moda, assim, mas eu já transitei por alguns outros universos de cenografia, de audiovisual, teatro. Eu venho do teatro, né? Minha formação é como ator, na verdade, então trago também essa dramaticidade, assim, esse apelo dramático também. E sou um maker, né? Eu sou um artesão, assim, então eu tenho essa coisa, né, do artesanal, do feito à mão totalmente. Então, me vejo um artista, assim, mais do que um estilista propriamente. Né? E bem nesse lugar do manual, né? Mais e também me vejo um pouco como um costume designer, assim, sabe? Alguém que constrói figurinos, assim, né? Entendi. A parte criativa é a parte mais gostosa, né? Porque eu me vejo como uma pessoa criativa, porque às vezes a infância já estava naquele mundo lúdico, né? Então, trago muito de quem eu fui criança, quem eu fui adolescente, para essa vida adulta que eu tenho hoje. Então, quando eu lembro daquele Isaac que fugia da violência, da rua, e encontrou dentro do ateliê de costura um refúgio, eu, naquele mundo mágico dos tecidos, da modelagem, da tesoura, foi algo que eu falei, eu quero fazer isso.
E quando eu cheguei na adolescência que eu precisava organizar essas ideias, eu trabalho muito com cadernos criativos. Então, desde que o universo começou a soprar no meu ouvido uma frase, uma música, um cheiro, eu sempre anotei. Então, eu sempre tive seres mágicos me ajudando nesse processo criativo. E respeitar o momento, né? Então, acho que nesse processo criativo a gente tem que respeitar. E uma das formas da criatividade sobreviver é o mundo capitalista que a gente vive. E aí, nesse mundo capitalista, onde a gente tem que pegar essa coisa da energia que a gente coloca nessa parte criativa, de dividir com pessoas que às vezes você não conhece e quer também pegar essa energia. Então, acho que a gente cria algo que as pessoas nem sabem que está precisando naquele momento, que acho que a melhor troca que a gente tem como criador é quando alguém adquire esse produto e fala, uau, eu precisava, que lindo, e sabe, a gente sente quando as pessoas fazem essa troca de pegar, muito obrigado por você ter feito isso. Então, a criatividade está muito em volta disso, está muito imersa. Então, eu amo trabalhar com a criatividade e desse processo criativo ter usado planejamento. Acho que cada um tem uma maneira de usar essa criatividade que está naquele mundo que não é tangível, que não é palpável, e a gente conseguir transformar isso em algo, né? Um produto que consiga ter toda essa energia que as pessoas vão lá adquirir. Sim, então, para você, assim, como criativo, né, etc., é essa importância da energia que você está levando para essa peça, é mais ligada à energia em si. Sim, 100%. Acredito muito também. 100%. Não sei mais em qual episódio que eu falei isso, mas eu falei como que eu queria que essas roupas, elas tocassem as pessoas, né, que levasse, uma energia positiva pra pessoa, enfim. Acho que isso diz muito sobre a roupa que a gente cria, pra quem a gente tá querendo tocar o coração da pessoa. Eu também acredito muito nisso. Eu me considero muito criativa desde sempre. Acho que não lembro o tempo que eu não considerava isso. E eu também, hoje com a Richa, me considero desenvolvedora de produto. Eu acho que, como você mesmo falou, é muito importante a gente ter essa parte criativa, ter a parte, enfim, artística e tudo, mas, ao mesmo tempo, executar e conseguir colocar aquilo para que as pessoas consigam vestir e consigam, enfim, usar de alguma maneira. Mas eu me considero uma criativa e, através da criação, digamos, eu expresso como eu vejo as coisas. Que é o nome da marca. Que é o nome da marca, sim. Então, basicamente, eu crio pra me expressar. Eu acho que... E a Riche nasceu dessa vontade, assim, de me expressar e, ao mesmo tempo, pegar várias visões, vários olhares e usar isso também como meio de colocar. Eu acho que a roupa, pra mim, a moda, seja roupa, acessório, o que for, empodera. Então, eu acho que essa parte é muito, muito importante pra mim. Empoderamento. Através do processo criativo, né? E é muito isso que eu queria que a gente visse, esses pontos de vista de vocês, né? Esse processo criativo, ele é uma forma de autoconhecimento? Se sim, como? Ele é assim porque acho que é algo tão pessoal nosso que é a gente ali. Sim. Então, é uma Não tem como fugir. Não tem como fugir. Intrínseco, né? É muito. Tipo, a gente parou, pensou, colocou ali. Então, é super. É como se a gente fosse uma grande mãe fazendo várias coisas criativas, brotando. A gente tá sempre em grande gestação, acho que a gente que trabalha no criativo. E um canal também, né? A gente é canal, Sim, cavalo, assim, pra passar esses sentimentos. É isso. essas É um meio, informações. né? Eu me sinto como, tipo, um meio pra colocar pro mundo. Que bom que a gente pode fazer isso através da arte, né? Sim. É curativo não só pra gente, como a Isaac falou, mas pros outros também. Né? Sim. E vocês se veem nesse processo de cura também? Dentro do processo criativo? Sim. Em absoluto. Acho que eu uso o processo para isso, sobretudo, né? Eu acho que eu também acredito fazendo nisso. isso é que a gente consegue transformar o outro, né? Um movimento em cadeia, assim. Eu acredito nesse processo de arte-terapia dentro da criação de moda, né? Vocês têm como mencionar, tipo, uma coleção? Como que essa coleção foi um processo de arte-terapia para vocês? Tipo, nossa, nessa coleção eu aprendi isso. Pra mim, foi uma peça em específico que foi completamente um processo, assim, groundbreaking, digamos. Foi a criação da Bolsa H, que é um dos nossos best-sellers.
E foi quando eu coloquei o nosso logo e comecei a brincar com isso. E eu acho que, pra mim, a criação também vem muito de observar as pessoas. Você comentou, né? Tipo, se é um processo de terapia, se é um processo de autoconhecimento. Pra mim, é super, tipo, eu observo constantemente as pessoas. Eu tô em constante observação do que tá acontecendo ao meu redor. E eu acho que tá atento pra isso é quase que é uma maneira, assim, de ser mesmo. Você tá ali, digamos, quase meditando. Você tá atento, você tá ali onde você tá e observando o seu redor. E isso eu vou colocando na minha caixinha. Eu vou observando, colocando. E na hora de criar, eu coloco pra fora, digamos, tudo que eu observei. E em termos de peça, foi a Bolsa H. Foi a primeira vez que eu peguei o nosso logo, que é algo muito importante na minha marca. Que a gente brinca e desconstrói esse logo e foi, tipo, criar essa bolsa. Foi, tipo... Importante pra você Foi firmar, muito tipo, importante. putz, eu tenho Foi essa divisor de marca, águas. ela é minha. Sim. Como processo criativo, não só como business, né? E foi algo até... foi antes de lançar a marca, eu criei essa bolsa e eu pensei, gente, será que a galera vai querer comprar uma bolsa com o logo da marca? Tipo, logo assim de início, sem conhecer a marca. E eu só fui, assim, arrisquei. E foi a peça mais, digamos, hypada, né? Assim, A peça desejo, todo mundo peça quer. desejo. Eu fiquei chocada, eu falei, gente... Isso acontece muito, né? Às vezes a gente olha para um produto e fala, nossa, muito conceito, ninguém vai querer. De repente é a peça que mais vende. Porque passa mais sentimento, passa realmente, de fato, conceito. E aí eu até lembro, foi a primeira vez que eu fiz uma bolsa. Eu nunca tinha feito uma bolsa na minha vida. E eu criei, eu desenhei e depois eu cortei uma cartolina. Eu tinha uma cartolina em casa. E aí eu cortei a cartolina e eu criei a bolsa, tipo... Você fez o protótipo, Eu fiz o protótipo. Tá vendo? Isso é um processo criativo, né? Você pegou algo que tava ali. Todo mundo tava ali assoprando a bolsa. Aí você entra naquela imersão que eu acho que a gente entra num imersão. Parece que baixa alguma coisa. A gente Eu nunca tinha feito uma bolsa na minha vida. E saiu. Que legal. E aí fez o protótipo. Fiz o protótipo. E aí nasceu o ícone. Olha, de tudo. E pra vocês? É sempre um processo, né, de cura, de aprendizado. Então, todas as coleções eu digo que eu tô ali imersa. Então, não tem um ponto-chave. Pra mim, tudo ali, eu tô todo momento pensando, vendo. Então, é sempre um processo de cura, de bem-estar. E o melhor de tudo é quando a gente consegue tocar as pessoas, né? Quando você fez a bolsa... E aí você falou, nossa, as pessoas querem esse pedacinho. É gratificante, a parte mais gostosa, né? Tipo, é todo um processo. É um processo que existe começo, meio e fim. Mas tem o fim só porque tem que ter uma data pra entregar a coleção. Porque se a gente não tivesse a data... E aí a gente fica grávida de novo, né? Mas é um processo contínuo, né? Constante, Um exercício de criação infinito. Porque por mais que você fim, mude por uma outra reflexão, eu parto muito dessa questão do que te inquieta. Toda coleção minha tem essa pergunta e eu vou tentando buscar ali o que inquieta dentro desse fundinho aqui do inconsciente coletivo que eu acredito, do inconsciente pessoal, enfim. Mas tem coisas que te inquietam constantemente que elas vão sempre estar repercutindo de alguma forma em uma coleção sua, né? E você? Tem os assuntos também que permeiam os nossos interesses, que acho que são sempre, né, estão sempre do lado, assim, né? Sim. Para mim também é sempre um processo de cura em absoluto. Eu também acho que acontece com todo mundo, assim, com qualquer criador, né? Desse mergulho da gente estar envolvido ali nesse desejo de comunicar alguma coisa. Para mim acontece em cenários diferentes, assim, porque tem essa história de desenvolver coleção, que foi o meu, tem esse histórico na São Paulo Fashion Week, e aí eu parto sempre de algum sentimento ou de alguma vivência que eu esteja passando naquele momento e tento trazer essa sensação para um ambiente mais macro, né? E tem o meu trabalho sob medida, né? Que é o que acontece mais na minha história, né? E aí é outro processo igualmente delicioso, porque eu me
eu me autorizo a embarcar na onda e na viagem das pessoas que me abordam. E é lindo, porque é sempre é quase devocional, né? Um trabalho devocional. E meu trabalho tem uma questão de tempo de dedicação, né? Então eu fico ali horas e horas e horas dedicado a construir aquela imagem, aquela história, né? Então é mais do que tudo uma meditação, uma devoção mesmo, algo de... E eu amo criar para alguém, assim, no sentido de projetar aquela pessoa naquilo, né? Acho que isso passa também um sentimento na hora que a coisa fica pronta. Cada pontinho que você está fazendo ali, pensando naquela pessoa, tá carregado de um sentimento, né? E a eu amo essa Nise... devoção. É gostoso. E a Nise da Silveira, ela falava muito sobre esse desejo inconsciente da mão, né? Então, um trabalho manual, seja numa escultura ou num bordado, ele traz essa afetividade também, né? Por você estar fazendo, não é só um desenho que aquilo foi replicado. Tem esse trabalho manual que acaba acontecendo com uma meditação, ainda mais num bordado que você fica horas ali em cima, enfim. E vocês têm alguma metodologia, tipo, porque, nossa, você fica ali, às vezes realmente vem a ideia quando você já tá com o conceito, mas eu falo muito até no curso que eu dou de criação também, gente, nós não somos gênios misteriosos que sentamos numa cadeira mágica e a coleção tá pronta, né? Existem mecanismos e ferramentas e algumas metodologias que às vezes a gente precisa pegar para ir destravando. Por exemplo, eu uso muito extração de forma, silhueta, de imagem de moodboard, texto, pego a palavra-chave desse texto, tento traduzir aquilo numa roupa. Então, quais são essas ferramentas que vocês têm criativas dentro do processo de vocês? Eu tenho uma coisa que, para desenvolver coleção, por exemplo, eu sempre fui meio nerd de música, assim, sempre gostei de consumir muita música, assim, baixar muita coisa e tal. Amo música, é uma companhia diária e inesgotável. Eu tenho essa coisa de, quando eu me debruço sobre uma coleção, por exemplo, para São Paulo Fashion Week, eu tento encontrar uma sonoridade, a primeira coisa para mim, de onde eu parto, geralmente, que é uma sonoridade, seja uma playlist ou uma música, algo que me ambiente naquele cenário, naquela sensação que eu quero transmitir, né? E qual foi o último da música agora que você tá ouvindo? O que é que você tá ouvindo agora pra gente já saber o spoiler da próxima coleção? Eu ouço sempre referências, tipo... Eu ouço a mesma coisa a vida inteira, eu acho, na verdade. Assim, tenho ícones, tipo, Maria Bethânia é um ícone pra mim de estética, de musical e de comportamento, de tudo. Então, ela, por exemplo, é uma que eu ouço diariamente, assim. E ela tá sempre permeando também minha criação. Tá sempre ali ajudando, Maria Bethânia, do seu lado. Tá encostada aqui. Super. Bordando ali junto com você. Não só. Ela é realmente uma referência maior, assim, mas tem uma galera aí. Acho que todo mundo, eu também, música também me inspira muito, né? A gente faz parte, acho, de coisas criativas. Atravessa de uma forma. A gente tem que agradecer muito a música, porque a música é um dos pilares, assim, pra criação que, né, puxa, né? É muito importante. E até na hora do desfile também, eu acho que a trilha, ela traz um sentimento que visualmente você não consegue trazer aquele sentimento, né? Uma boa trilha num desfile, ela é o que completa pra mim, é o que arremata. Porque pra mim, se a pessoa sair chorando do desfile de emocionada, não valeu a pena. Quero isso. Eu quero isso, quero drama. Mas eu acho que a música, ela traz muito isso, né? E eu acho engraçado que às vezes as playlists de cada momento que eu tava criando uma coleção me lembra aquele momento da minha vida, enfim, me transporta pra aquele lugar. Mas voltando à pergunta das ferramentas, vocês têm, além da música, tem mais alguma outra que vocês costumam usar ou não? Eu faço muito cadernos, né? Cadernos criativos. Então, eu gosto muito de anotar tudo, assim. Né? E eu tenho vários, né? Vou botando na bolsa. Sabe que a Bethânia também, né? Olha, eu vi ela falando. Bethânia. E o celular também, né? O celular é uma ferramenta muito poderosa. Acho que a gente tem que pegar coisas da tecnologia e trazer. Então, as minhas anotações, quando eu vejo, tá assim, ó, assim, 500, tipo, de prints e tal. E aí eu gosto também de fazer um painel criativo. Eu sou muito visual. Eu tenho que olhar, aí eu monto esse painel e dali sai cartela de cores, os tecidos que eu quero usar, a silhueta. Hoje em dia eu não desenho tanto, porque eu desenhei tanto lá atrás e não conseguia fazer roupa. Então hoje eu faço mais esse apanhado visual, um painel criativo, e dali eu vejo, aqui esse look vai abrir, aí eu começo. Aí eu começo depois procurar os tecidos.
É muito difícil eu pegar o tecido e criar em cima do tecido, porque também várias vezes já me frustrei de pegar o tecido e eu imaginar o tecido que fosse e não dar certo. Então, dali eu vou, quero um tecido 100% algodão, aqui vai ficar um bom linho, aqui um bom paetê. E aí vai vindo. Mas tudo tem que ser planejado. Acho que o momento criativo, ele precisa de planejamento, senão muitas vezes eu já me perdi. Às vezes eu olhava assim, eu preciso me achar agora. Precisa de uma organização de ideias. É o desenvolvimento do produto, né? A gente tem que ter um passo a passo. Pra mim, é escrita. Eu escrevo muito, tipo, no Notes. Às vezes eu tô, meu início sei lá, é escrita também. no Uber, indo, sei lá, fazer alguma coisa, brota uma ideia. Tô ali no Notes escrevendo. E depois da escrita vem o visual, né? O mood board. Eu amo Pinterest. Pinterest, it's my life. É vida, assim. Toda coleção, alguma coisa que eu tenho em mente, eu começo escrevendo e depois vou pro visual. É algo assim quase que automático e só vou colocando, adicionando, tiro print de muitas coisas e eu tô em constante pesquisa. Eu acho que a pesquisa pra mim é algo muito forte. Pesquisa de imagens, de matéria-prima, pesquisa do que, né? Pesquisa de imagem. De imagem. E comportamento também. Eu acho que seria... você fala muito sobre comportamento, isso, né? Seria escrita, visual, né? A parte imagética e comportamento. Eu observo muito. Tipo, eu acho que, pra mim, o que mais me inspira é realmente o comportamento, o que as pessoas estão fazendo, onde elas fazem, o que elas, enfim, estão consumindo, o que elas estão... essa ambientação da atualidade, eu acho que é o que mais me inspira. Seria isso. Entendi. Não sei se faz sentido. Super. Eu acho... Pode falar. É só comentar uma coisa, a Isaac falou de desenho. Eu tenho uma super frustração com essa coisa do desenho, porque Nossa, também. eu sou péssimo em desenho desde criança. Meu sonho de criança é saber desenhar. E eu adoraria ter o desenho como parte do meu processo de trabalho, porque me ajudaria muito. Faz falta, assim. Por mais que eu delegue, né, peça para alguém, enfim, mas é diferente de você ter essa ferramenta à mão ali. Para mim faz muita falta. Pra você conseguir Nossa, que passar a bom que ideia. tu falou isso. Eu sou péssima em desenho. Eu sou péssimo. Meu desenho Só é que, jeitinho. eu vou o que é dizer que a eu vocês. faço? Eu desenho, mas eu desenho, tipo, uma coisa grotesca. Mas Mas isso dá já é pra um entender. desenho, já é, né? Não já tem essa é. coisa de Tipo, não desenhar é certo. um desenho. Eu sinto falta disso também, mas, tipo, eu entendo minha limitação. Mas desenho é prática ali. É, Nossa amiga aqui é a prática. rainha dos croquis. Eu vejo os croquis dela. Ah, eu acho maravilhoso. Eu fico passada ali. Outro dia eu fiquei emocionada um vídeo que você fez. Sim. Ai, que foi Não, lindo. fiquei, não, lindo. Lindo, Muita emoção linda. ali assim. Mas é isso. É prática. É Desenho. prática, Você tem que se dar ali, esboçar, porque é uma arte ali. Você tá ali. É um então, talento específico, talento. mas eu acho que às vezes quando eu me proponho a desenhar de qualquer maneira, nesse intuito de falar, não preciso desenhar bem, eu acho que o meu desenho depõe contra mim, depõe contra o trabalho que eu vou entregar. Eu entendeu? prefiro escrever. Eu prefiro mostrar referência. Ou, referências pra mim é o que funciona. Sim. Na hora que eu desenho, E eu explicar, começo a me né? frustrar um pouco. Exato. Eu não tenho muitas Depõe habilidades. Mas eu o coach, gente, eu vou amiga, como é escrever. essa técnica Aí do eu desenho? desenho uma coisa... Não, ó, eu já Mas eu acho que tinha é prática e facilidade. dom também. Vamos falar, tem que ter um pouquinho de dom. Eu acho que é dom. Tem que ter dom, não dá, Eu que eu acho- já pratiquei Tem muito. não percentual consigo. de dom. Eu tenho uma frase que é: o esforço sempre compensa talento. Eu acho que se você acha que você não nasceu já. Por exemplo, eu nasci com 40% de talento para desenho. Às vezes a pessoa nasceu com 10%, mas ela pode chegar no 100% assim como Sim. eu posso. Não acho que é porque eu já tinha facilidade para desenho que uma pessoa que não tinha inicialmente não pode se tornar tão melhor quanto eu aprendendo e fazendo aula. Mas dentro da faculdade, gente, 4 anos de curso, 3 tivemos aulas de desenho. Sim. Então, óbvio que, né, fiz muita aula ali também pra chegar. Aquele desenho que eu fiz no vídeo é um rascunho rápido, pá. Mas só consigo chegar naquilo. Imagina elaborado, né? Porque... Ela agora Amiga, humilhou. ele tá lindo, tá maravilhoso. Não, mas eu acho tá lindo. Eu comecei a fazer esse tipo de desenho, que é, pra mim é uma ilustração. Não, tipo, quando eu desenho a roupa, é uma ficha técnica. Eu desenho, tipo, a manga, botão, Sim. desenho a costa, desenho como abre o casaco. Meu desenho é mais técnico pra quando eu vou passar o produto. Faz na que mão. é o que eu acho que você fala que sente necessidade. Eu sei fazer porque no computador, na mão eu não consigo. odeio fazer no computador. Pois eu consigo. Eu com todos os meus Eu pontos. aprendi que eu fiz business, né? Eu acho não- muito bom Eu o acho seu desenho no incrível computador. também. Eu consigo fazer o CAD, mas na mão.
E quando você trabalha com peças que já existem? Porque, assim, os perfis aqui são muito legais, porque você trabalha tanto com bordado, peças únicas e peças que já existem, né? De brechó que você pega, do upcycling, né? Acho que vocês dois têm uma forma parecida, né, de se perceber o mundo e se comunicar através disso, mas eu acho que você tem uma visão um pouco mais urbana e você mais das suas... São a mesma vivência, mas vivências diferentes, né, no caso. E você é muito mais uma questão das suas vivências, do axé, de onde você veio e etc. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Como que você aplica esse processo criativo dentro do seu... dessas peças que já existem do upcycling, por exemplo? Acontece parecido também. Como eu não desenho, né? Eu parto... A pesquisa é algo para mim que está sempre correndo em paralelo, assim. Eu procuro não olhar muito para a imagem enquanto eu estou produzindo. Eu gosto de olhar antes, aí me abasteço daquilo e largo elas um pouco para eu poder me expressar ali daquela forma. E eu parto da matéria-prima, né? Então, como eu falei, não desenho, então eu disponho tudo que eu quero, que eu acho que eu posso usar, né? Miçangas, pedrarias e tudo, que é bastante o meu universo, e vou tentando compor e organizar aquilo de forma harmônica. E aí, se eu tenho uma base que eu já vou trabalhar, né, uma peça de upcycling, garimpado e tudo, aí eu começo a entender, né, onde que eu quero privilegiar o bordado, que partes do corpo eu quero sobressaltar, né, sobressair ou esconder, enfim. Mas parto já direto para a manualidade, assim. Não tenho muito esse processo anterior, mas gostaria. Mas é interessante, porque você olha para a peça e entende o que aquela peça pode te trazer, né? E para onde ela vai também, né? Quem vai vesti-la, né? Que história ela vai contar e tudo. Acho que, sobretudo, que história ela vai contar, né? Porque eu tenho essa coisa de cada peça, para mim, é uma história, assim, é um personagem, é um universo, assim, né? Todos preenchidos dos assuntos que são do meu interesse, né? Filosofia, mitologia, antropologia, história, música. E quanto tempo você demora para fazer uma peça assim? Já que varia. Varia muito. Tem um cronograma real, assim, né, da entrega, e tem o ideal, que é o que a gente gostaria de ter ali um mês para fazer tal peça. Às vezes eu entrego coisas em 2 dias, um dia, uma semana. Depende muito. Mas eu tenho uma rapidez muito grande também. Que é um talento, tá vendo? Não é tão calminho assim. Não, mas eu tenho um processo também bastante ariano, assim, de trabalho, muito intenso, de muita entrega, assim, sou bem enérgico. Ariano também. Não, mas meu ascendente é Áries. Tá. Eu sou pisciano, por isso que eu tenho mas eu tenho essa... E você, amiga? Também. Olha, eu gosto muito de trazer uma questão política, né, dentro das roupas. Então, como desse universo da moda eu um pouco me vi, eu passei por 2 universidades e não via minhas referências afro-indígenas. Mas você fez universidade de moda ou não? Fiz 2 cursos. Eu sou formada em Design e Gestão de Moda, um curso de 2 anos e meio. Em Salvador? Em Salvador. E aí, quando eu chego em São Paulo, ninguém queria me dar um trabalho, porque falava, tem faculdade de moda na Bahia. A gente aqui só emprega gente de fora. Que é uma falta de conhecimento do nosso Brasil, né? Então, a gente que são de regiões, acho que você é a única de São Paulo. Eu sou cearense. Tudo. Então, a gente que é de regiões que não seja São Paulo, é como se São Paulo fosse só o nicho da moda, né? Então, a gente está quebrando essas barreiras, porque o Brasil é gigantesco. E quando eu chego em São Paulo, não existia a empregabilidade. Aí eu fui fazer um outro curso no Senai, que eu fiz tecnólogo em produção do vestuário, onde me deu a base de chão de fábrica. Então foi 4 anos. Eu queria me formar rápida, então eu queria 2 anos e meio. Aí o universo olhou assim, queridinha. Aí estudar mais 4 anos. Você então fez foi aqui em São Paulo, mais 4 anos. E aí eu não via as referências, aí eu fui buscando essas referências, os nomes. Que nem como eu vim de Salvador. Para mim, a minha grande referência são os blocos afros de Salvador, que tem a musicalidade, tem o cheiro, tem o visual riquíssimo, sabe? Então ali foi minha base de criatividade de moda.
moda. Então, toda vez que eu tô numa coleção, eu sempre olho para coisas lá de trás. Então, sempre abro aquela gavetinha e lembro de Isaac Silva lá em Salvador, vendo os blocos afros. E trazer essa representatividade, né? Preta, gorda, a moda diversa, a moda diferenciada. E resgatar aquelas pessoas que não tiveram tanta essa visibilidade. E aí, hoje eu fico muito feliz de ver os demais marcas falando sobre... E de me olhar e falar assim, eu não tô só. Então, eu precisava ter essa referência. Então, eu busco muito essas questões de referencial. De referência que a gente precisa, né? Ter, falar assim, nossa, eu admiro tal pessoa, eu vejo. Então, Goya Lopes, Mônica Anjos, eu tenho uma infinidade de pessoas que eu trouxe muito, sabe? Na questão do... E trago pro meu trabalho na hora de criar, na hora de referenciar. Sim. É você ali, né? Que eu falo que cada coleção leva um pedacinho da gente, da nossa história. Não tem como, né? Eu nasci em Belém do Pará, fui criada em Niterói. Eu tenho peça que tem a ver com Niterói, peça que tem a ver com Pará. Vai misturando ali, né? E quanto tempo você passou em Belém? Quanto tempo em Niterói? Eu nasci em Belém do Pará, eu saí de lá com 3 anos de idade. Só que todas as minhas férias da infância, tipo do meio do ano, final de ano, eu ia ficar com a minha avó e com os meus tios lá. Então... Por mais que eu tenha crescido em Niterói, a minha infância ainda foi muito Belém, porque era lá que eu brincava na vila, com os meninos que moravam do meu lado, que a gente montava carrinho. Então, a minha infância, a minha memória é muito Belém. A minha adolescência, etc., que daí eu acabei não indo mais tanto pra lá, né? Ficar adolescente, quer ficar com as amiguinhas nas férias, enfim. Aí fiquei mais em Niterói. E daí, com 18 anos, eu vim pra São Paulo. Então, é tipo, misturado, assim. Todo ano eu ainda vou pra lá pra ver minha família. Mas não é com a mesma frequência que eu ia quando eu era criança. Então, a minha memória afetiva de infância é muito isso, né? De lá, enfim. E você? Morei até os 18 anos no Ceará, Fortaleza, Ceará. De lá, eu fui pra Nova York fazer fashion merchandising, que é tipo moda e negócios. Eu finalizei meu curso em 2020. Cheguei em São... Eu lembro eu saindo de Nova York, o cara do Uber falando, olha, tem um vírus aí, é bom você chegar mais cedo no aeroporto, porque tem um vírus aí da China, não sei o que. Aí eu, que vírus o quê? Aí cheguei, eu vim direto pra São Paulo, eu não voltei pra Fortaleza, a minha irmã já morava aqui, e aí é isso, desde 2020 aí eu já vim certa que eu queria empreender. Vou esperar a pergunta. Não, mas acho que não tem problema, não. A gente tava falando como que vocês têm perfis diferentes e se aprofundando um pouco mais nisso. Tipo, o dele que já trabalhava com essas peças prontas, enfim. Sim. E você dessa forma de ver o mundo, né? Eu acho que vocês falando, né, dos diferentes backgrounds e de onde é que vocês vêm, tudo, eu acho que pra mim isso é muito importante. Porque eu tenho uma vivência cearense, da bolha, digamos assim, de Fortaleza. Eu tenho a vivência de Nova York, que foi, assim, a experiência mais louca da minha vida. Foram esses 5 anos lá. Caramba, você passou 5 anos. 5 anos. 5 anos. Cheguei com 18 anos, gente. Cara, 5 anos é muito ano. Eu era nem... E ficou 5 anos estudando. Estudando e trabalhando. Eu fiz estágio, enfim. E eu acho que essa questão... tem muito... eu morei no Brooklyn. Eu nunca morei em Manhattan. Então, a minha... vivência em Nova York, eu acho que é um puta privilégio. Pode falar Pode. É um privilégio muito bom. Não, a gente xingou em outros podcasts, gente, tá tudo bem. E foi algo, tipo, muito enriquecedor. Eu acho que... E eu utilizei muito bem esse privilégio, assim. Eu aproveitei cada segundo, cada minuto. E eu acho que viver no Brooklyn foi mais ainda um privilégio do que eu ter ficado... Eu estudava em Manhattan, a minha faculdade era em Midtown, em Manhattan. Mas eu comecei vivendo em Crown Heights, que na época ainda era uma vizinhança ainda não tão gentrificada. Sabe, Todo Mundo Odeia Chris? Era a vizinhança da Bad Style. Era assim, então você encontrou a Rochelle lá gritando. Rochelle, morava lá. E foi muito interessante isso, essa vivência. E depois eu fui pra Bushwick, que era uma vizinhança latina. Então eu sempre fui, tipo, bombardeada. Eu acho que o que eu mais amava em Nova York era isso. Era um bombardeio, assim, de culturas, de pessoas se expressando. E depois eu fui pra Bushwick, que era uma vizinhança que tá crescendo muito, né? Eu voltei agora pra Nova York depois de 2 anos, eu fiquei, tipo, chocada. Assim,
cresceu muito. E é um lugar que as pessoas se expressam muito. Tipo, uma coisa que eu sempre fui frustrada em Fortaleza era essa questão de não conseguir me expressar. Assim, tudo que eu fazia, tudo que eu vestia era dito como... Julgado. Era julgado de diferente. Eu, na minha bolinha, aquela bolha bem específica de Fortaleza, se eu colocasse uma saia midi, em 2014 era uma coisa... Eu tava usando uma saia midi, tipo, era uma coisa, assim, nada a ver, né? Tipo, uma coisa besta, mas que pra época era algo, assim, muito... Enfim, qualquer coisa que eu me expressava diferente, eu de alguma maneira tinha uma reação. Isso, quando você é muito nova, tipo, isso afeta, né? Você vai... Pode. Mas Então Nova York te libertou. Você voltou liberta de Nova York. Cheguei em Nova York. Voltou liberta de New York. Eu botei um abacaxi na minha cabeça e tava nem aí. Que legal. Falei, aqui é o momento. Mas eu acho que sair da nossa cidade faz isso com a gente. Sim. Por exemplo, quando eu morava em Niterói, você acaba ficando, né, aquela bolha ali da onde você mora, e daí você tem medo de ser julgada, mas a gente estando nova, enfim. Quando eu morei em São Paulo, quando eu morava, eu falei, ninguém aqui me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Você liga Eu comecei de pijama pro supermercado, É um entendeu? anonimato, né? Isso É maravilhoso. É muito bom isso. Tipo, ninguém é a minha amiguinha do colégio que vai falar que eu tô usando, entendeu? Eu Mas sinto desculpa, que, tipo, em São Paulo eu já me expresso muito, termos, assim, estilo próprio. Mas quando eu tô em Nova York, parece que... Potencializa, né? Acho É que é uma algo coisa que... dos grandes centros, né? No É, Rio eu em já São senti a Paulo, diferença pô. de Rio e São Paulo. Acho que ter vindo pra São Paulo, tô aqui tem 4 anos, também me deu essa sensação de um anonimato, de você ligar um pouco... você se empodera Foda-se, assim, disso, tipo, é uma Isso. liberdade. Pra mim, é algo que me empodera. Porque a liberdade traz essa via criativa, né? Quando a Sim. gente se sente livre, né? Quando a gente Pra se tá expressar, pra né? se Sim. expressar, a liberdade quer dizer muito. E eu acho que até, tipo, quando o grande mercado, nós somos pequenas, grandes marcas, e o grande mercado, ele quer isso, né? Essa liberdade que a gente tem, e que a gente olha pro grande, ele não consegue tanta ter essa marca. habilidade pra Não fazer. consegue. Porque o Não comercial tem. já... Já Eu absorveu Eu acho que tudo o aquilo, grande já... segredo né, a gente Manter esse balancear linear. o comercial com O criativo. o criativo. E como fazer isso? Como crescer a marca? Porque eu adorei que você falou pequenas grandes marcas. Sim, porque... adorei isso. Não sei qual é o seu intuito, acho que a gente já teve um pouco de conversa sobre isso. Mas, poxa, a gente é pequeno hoje, mas a gente sonha grande, Não, né? A somos gente quer grandes, chegar em outros lugares. O Bruno, ele até me mata quando eu falo isso. Ele fala assim, nós somos grandes, estamos pequenos, mas nós somos Sim. grandes. Porque a gente quer evoluir, né? Mas a gente não pode perder essa preciosidade que é essa liberdade criativa. Né? Sim. Então, como equilibrar, como balancear isso é o grande X da questão. Sim. Como que vocês veem isso? Esse crescimento de marca versus Pra criatividade, mim, começou, liberdade tipo, criativa. Bem, como eu falei, né, no começo, eu me considero, eu não sou designer, não sou designer de formação, eu me considero uma desenvolvedora de produto. Tipo, Sim. isso não faz de mim menos ou mais, só é o que eu me considero. E no desenvolvimento de produto existe criação, então é algo que é muito forte, tipo, desde sempre pra mim, essa parte de se expressar, enfim, criação, mas também sempre foi muito forte a parte dos negócios, tipo, do business, digamos, né, que foi a minha formação. Então, desde o início eu quis colocar, o que é que a gente vai conseguir fazer de criativo ao extremo, mas que ao mesmo tempo consiga atender a uma necessidade do consumidor, digamos. Ou entender se aquilo vai suprir uma necessidade de expressão. Enfim, entender, eu acho que tudo que a gente cria tem que ter uma finalidade. Né? Não pode só criar, pelo menos pra mim. Eu considero... E quando você tem um negócio, tipo, você não pode só criar por criar. Existe essa parte da arte, né? Eu acho que tem, sim, o seu mercado e tudo. Mas eu acredito que pra ter um negócio sustentável... É muito foda falar isso. Tu sabe, né? Sim. Porque a parte que é meio todos que nós. quebra os sonhos, digamos. A realidade bate na porta. A realidade bate. Episódio 5 tá aí pra falar sobre isso. Exato. Mas tem que ter uma finalidade, porque senão Sim. o rolê não vai Eu pra tive um frente. processo engraçado sobre isso. Eu vou contar depois de vocês contarem de vocês, a visão de vocês sobre isso.
O que vocês pensam? A minha visão é que a gente tem que ter essa parte criativa e essa parte do mundo real lado a lado. Sim. Aham. É onde eu digo hoje, eu sou 50% criação e 50% administrativo. Porque hoje em dia envolve pessoas, envolve processos, sim. envolve contabilidade, envolve Ai, contratos, então Muita envolve gente. N coisas. E é nessa parte que a gente tem que ter um pezinho ali, sabe, na raiz. Por isso que eu digo que a gente somos pequenas, grandes marcas, porque a gente lida com essa parte criativa tão bem. Tipo, olha o potencial criativo que a gente tem. Mas para esse criativo existir, precisa também a parte burocrática. Aham. E a parte burocrática tá nisso que a gente é grande sim. A gente não é tão grande porque, infelizmente, a gente vive num país que ele é agrícola. Nós vivemos num país que a prioridade é a agricultura. Aham. E a moda ainda não é conhecida como algo cultural. Então, a gente Isso é precisa muito- valorizar a moda e ser algo cultural. E isso, as grandes marcas, elas têm um poder aquisitivo de dinheiro que eles conseguem fazer, vender, mostrar. E aí a gente, por ter ali, sabe, fazer aquela coisa pequena, transformar isso em grande. Ter uma plataforma no Instagram, eu acho que é algo, tipo, incrível quando a gente consegue acessar várias pessoas, de ter um site, de ter um ponto de venda. Então, isso é muito grandioso, quando a gente consegue também sobreviver vendendo os produtos. Sim. Então, é algo que coloca a gente ali no nível, sabe? Tipo, eu sobrevivo vendendo a minha marca. Tipo, a gente tem que pensar que a gente também é empresária, sabe? A gente tá aqui no Somos, lugar, com sabe? certeza. Tipo, Assumir esse lugar, né? Assumir esse Sim, lugar. porque é a realidade, tipo, tem que... Eu acho que é algo que a gente precisa falar mais, que Sim. existe essa quebra aí de expectativa que tem que ter o business. É entre croquis e boletos. Croquis e boletos. Croquis e É, planilha. Mas o consumo de moda no Brasil, ele é um consumo muito por necessidade ainda, né? Óbvio, também tem a ver com o poder aquisitivo do nosso país, mas não é esse consumo de, tipo, estou consumindo arte, estou consumindo uma Sim. peça que eu vou guardar no meu armário, a história dessa peça. Tem, óbvio, uma parte de consumidores que pensa dessa forma, senão nem estaríamos aqui, né, conseguindo sobreviver com as nossas marcas. Mas o consumo do Brasil ainda é muito voltado para necessidade. Sim. Visto uma roupa porque preciso cobrir o meu corpo. Não necessariamente porque eu me expresso através dessa indumentária. Que acho que é muito isso que a gente tenta falar como marca, né? E a gente somos grandes marcas porque a gente leva a isso, né? A brasilidade. Olha o tanto de potencial que tem aqui de regiões, né? E que a gente dialoga com isso. Então, isso é algo cultural que a gente está construindo num momento de Brasil muito importante. Sim, com certeza. De estar mostrando o nosso DNA, a nossa história. E de brasilidade, né? É algo cultural. Então, algo cultural é algo assim, quando a gente faz essa entrega cultural, não existe preço que pague isso. Jamais. É algo que não tem valor. E é algo que as pessoas vão lá e falam. Imaterial. É imaterial. Super. E você? Eu tô bem nesse dilema, assim, a gente conversou já tem um tempo, mas esses desdobramentos têm perdurado, que de que maneira eu me entendo realmente como, primeiro, assumir essa coisa do empresário, né? E de que maneira eu me enquadro como artista também, porque eu não me vejo muito como uma marca de moda, nem tenho essa intenção também, né, de escalar tanto o meu trabalho, que é super artesanal, manual. Ao mesmo tempo, eu também não posso me fechar no ateliê e achar que eu vou fazer uma peça e vou sobreviver daquilo. Então, tem um equilíbrio aí que eu tenho buscado e também tenho desejo de desdobrar meu trabalho para outras frentes, assim, que não só a moda, né? Sim. Que já faz parte da minha trajetória, mas que eu quero cada vez mais assumir essa versatilidade, assim. Não tenho respostas ainda. E não tem problema, Ninguém tem resposta, gente. Eu louco branco. É sobre dar um grande trabalho. Eu acabo tentando me desafiar a cada coleção. Isso começou com a Pegasus, porque eu tinha essa coisa do Pinterest, e daí a Olivia, que era quem aconselhava a gente no Estufa, ela falou, desapega disso, essa imagem que tá aqui, todo mundo já viu, desapega de ser certinha. Eu era toda CDFzinha, né? Tipo, processa isso daqui, desapega disso. Pra próxima coleção, não faz isso daí. Aí eu, tá bom. Aí fiquei lá, caraca, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, ok, eu vou juntar imagens que eu goste,
sem um porquê, e é isso daí. Quando eu olhei o mood board, tava cheio de alpaca, ilhama, bichinhos fofinhos. E daí eu fiquei tentando entender num processo o que aquelas imagens estavam querendo me dizer. E daí, no final das contas, o que eu aprendi nesse processo criativo dessa coleção? Que eu queria me encher de argumentos, me embasar, porque eu era muito nova e já tava no São Paulo Fashion Week. Então, eu queria provar para as pessoas que meu trabalho era sério. Só que eu era essa pessoa fofinha que gostava de alpacas e ilhamas, entendeu? E daí aquelas imagens passaram esse lúdico pra mim. E daí veio a Pegasus, que era uma coleção muito mais lúdica. Eu trouxe um rosa pink, uma marca que eu sempre... enfim, foi de cruz e pastéis e afins, trouxe um rosa pink, xadrez, que a gente nunca tinha trazido. E teve esse desafio. A partir daí, toda a coleção eu comecei a colocar desafios pra mim. E daí, nessa coleção que eu tô criando agora, o desafio pra mim tá sendo criar a partir do tecido. Eu nunca criei a partir do tecido. Eu sempre comecei a criar a estrutura, então vou buscar um tecido que me traga essa estrutura, essa silhueta. E agora eu tô começando a fazer pesquisa de tecidos e entendendo o que esses tecidos podem me trazer. Por quê? Porque eu gosto de métodos criativos. Você tá experimentando outras Experimentando processos. Tá Tipo, o processo criativo, pra mim, é o core da marca. Tipo, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de falar. É o prazer, né, da gente. Meu momento essa de loucura realização. toda. Tudo que eu faço para a Luffy, seja ser boa na planilha, seja ser boa líder, boa gestora, é pra eu poder criar. Entendeu? Então, se eu não faço isso, se eu não tenho esse momento e esses exercícios, até de forma mais educacional mesmo, por isso eu também quis fazer o curso, pra me aprofundar e poder passar isso para outras pessoas, não faz muito sentido. Então, eu gosto de propor esses desafios, assim. Vocês têm isso também? Até para não deixar que a lógica do mercado ou essa coisa de cronograma e tudo te embruteça. Ou te, comercial, ou perca, né? o comercial faça você perder a tua criatividade, a tua Sim. capacidade de exercitar ali e tudo. É importante ficar atento a isso também. Aham. Super. Vocês têm esses desafios ou não? Eu acho que Começar até sim. Eu tô sempre lapidando, digamos, a minha mente criativa. Respondendo até uma das tuas perguntas, eu acho que eu sempre tive essa mente criativa, mas sempre foi bruta, assim. E agora eu tô conseguindo ali evoluir. Eu acho que cada coleção, cada produto é uma coisa nova que... Outra coisa que é muito importante, eu não sei se vocês já passaram por isso na vida, mas... por exemplo, em Fortaleza, é algo que você ser criativo, você trabalhar com criação, desde sempre a galera falava, não vai dar dinheiro, você não vai ser ninguém na vida, você tem que ser ou engenheiro, você tem que ser médico, ou tem que ser advogado, enfim. E eu estudei em colégios que colocaram isso na minha cabeça, então a minha mente criativa sempre... Foi domada e eu sempre ficava assim, gente... Eu não sou isso, assim, eu queria sair daquela bolha, né, eu consegui sair, graças a Deus, mas foi algo que foi meio que oprimido, seria a palavra, no início, então eu nunca me empoderei, assim, da minha mente criativa, eu acho que o processo foi isso, assim, eu aceitar que eu tenho uma mente criativa, que eu consigo fazer os dois, eu consigo fazer os negócios, eu consigo criar. E até esqueci que eu tava... Não tem problema. Eu comecei a... Tá ótimo, aqui. Vai que vai. Mas é isso, eu acho que essa coisa pra mim, empoderar de ser uma criativa. Porque eu nunca me empoderei disso. Porque era uma coisa quase que negativa. Sempre foi um desmérito. Nossa, isso. Ela é criativa, coitada. Tipo... E aí, ela não é médica, ela não é nada. A gente tem muito isso de se provar, né? E algo que eu não... Tipo, eu acho que cada coleção... Eu lembrei da tua pergunta. Eu acho que cada coleção eu consigo meio que... Tipo, assumir mais ainda esse meu lado criativo. Tá, eu consigo fazer isso. Eu não sou designer de formação, mas eu consigo estar em constante criação. Então, eu acho que é quase que um desafio meu tá sempre ali evoluindo nessa parte... Esse é o seu desafio criativo, você se libertar como criadora. E a cada coleção você tá fazendo um pouquinho disso. Não, e quando você se liberta mais, tipo, nossa, é muito bom. Eu só vou assim, eu vejo o quanto a gente consegue ir longe, sabe? E é tudo mente. E é satisfatório. Você colocando paralelamente, assim, vou só entender, vou explicar o porquê da pergunta, né? Quando a Nise, ela comprova a eficácia da arte-terapia, ela junta laudos médicos
com obras, né, desses artistas que eram os clientes da clínica psiquiátrica que ela trabalhava. Aham. E ela comprovou a eficácia assim, mostrando como que através da obra o desenho ia evoluindo e a evolução clínica do cliente, que ela não chamava de paciente, que eles não tinham que ser pacientes pra nada. Eu amo quando ela fala isso. Ia evoluindo também. Você sente que em você teve uma evolução como pessoa, como Juliana, conforme você foi evoluindo nesses processos de coleção, de Com libertação? certeza. Maravilhoso. Eu acho que é tipo uma libertação real, uma coisa assim, que eu trabalho na terapia. É onde a pessoa física e jurídica não se separam. Não se né? separam. Nesse isso. momento. É nesse momento. Eu acho que pra mim, eu consegui assumir quem eu realmente sou. Porque eu acho que pra mim o grande quê da questão, tipo, tá, agora, desde o início, eu, enfim, cresci numa família de empreendedores focados em tecnologia da informação. Então, ninguém não, tipo, tem acesso a... Minha mãe é muito artística, mas a gente nunca, digamos, ganhou dinheiro com isso. Então, eu e a minha irmã, pra gente trabalhar com criação, já é algo assim, a gente já... Tu sabe. Eu sei. E a gente vem dessa família que tem essa cabeça... eles foram... Business. Business. Então, a gente se assumir como criativas é algo assim... É tipo assim, empoderar. Nós somos criativas. A gente consegue ser feliz com isso e consegue ganhar dinheiro com isso. E tá tudo bem. Chique. Tipo... Então, é algo que é um processo. Toda coleção, eu me assumo mais ainda. E eu acho que... Tá sendo maravilhoso. É a parte como tu falou, né? Eu acho que a gente faz tudo isso pra ter aquele momentinho de prazer, de conseguir criar, de conseguir... Nossa, quando eu começo a criar, eu falo, nossa, é por isso que eu tô aguentando. É por isso que eu tô fazendo É por tudo isso que eu tô isso. aguentando esses B.O.s tudinho pra conseguir fazer isso. E você, Isaac? Ai, desafios. Desafio é a gente criar no nosso país, né? Acho que o maior desafio que a gente tem é criar no nosso país, mostrar para nossa família, para nós mesmos que a gente é capaz de fazer. Acho que a gente tem momentos que a gente também se duvida, né? Diz, eu sou capaz, vai dar certo. Sim. O que é que O vai tempo dar? todo. Então, isso para mim é um grande desafio de tentar provar que vai dar certo, né? Então, do sistema que essa parte cultural não é tão valorizada, né? Tipo, o sonho da minha mãe é que eu fosse CLT. Minha mãe queria que eu tivesse um trabalho, carteira assinada, com direito a férias, INSS, isso pra você tá ótimo. Quando eu falei pra ela que ia fazer moda, nossa, tipo, o mundo caiu. Como assim? Todo mundo teve esse momento. Investir tanto em você chegar e dizer que ia fazer roupa, como assim? Mas que nesse universo as pessoas sempre achavam que a moda era algo super inatingível, né? Então, é mais essa parte cultural mesmo. Eu lembro que na parte da escola, eu fugia das aulas de exatas, matemática, e assistia aulas de arte das outras turmas. Então, Maravilhosa. às vezes a pessoa, sai daqui da sala, que eu queria ouvir, sabe, os professores de arte contando, sabe, a história de como o mundo começou, tipo, a história da arte. Então, tantas vezes já matei as aulas, né, de matemática e ia, tipo... Porque eu também me respeitava ali, sabe? Porque eu não entendia os números, não entrava na minha cabeça. Eu ficava, tipo, naquela frustração, sabe? E aí, em muitos momentos, eu falei assim, quer saber, eu vou assistir aula que eu gosto. E ia. E aí, muitas vezes esse é o meu lugar. Aí, esse é o meu lugar, tipo... E dos desafios é isso, sabe? Da gente dizer, olha, eu gosto disso. Sim, se empoderar daquele... Se empoderar assim. E vou fazer, tipo, vou até o fim. E não deixar um sistema, pessoas dizer que você... não é pra fazer aquilo. Entendeu? Tipo, não quero. Eu sinto que no Nordeste, não sei se concorda comigo, tem muito isso. Tipo, criativo é mais... Não existe a questão criativa, né? Não existe. Nossa, e é tão rico culturalmente. culturalmente. Mas você tem que ser doutor. Você tem que ser... tem que ter CLT. Tem que um ter trabalho. ali... E isso é muito forte culturalmente. Eu tenho propriedade pra falar do Nordeste, não sei daqui. Mas eu acho que isso pra mim é algo que empodera, como você mesmo falou. A gente tem que É um grande desafio. Tem a questão de entender também criatividade, ela não tá só conectada à arte, né? O médico pode ser criativo, né? Mas ele não, Sim. acho que a gente não é ensinado a entender Sim. que todo ser humano é criativo, né? Sim. A gente acha que só
a gente... Tem um documentário na nessa Netflix parte? muito bom, The Creative Brain. Ai, Recomendo todos assistirem. Quando a gente fala o de empreendedorismo, assim, a gente falou justamente sobre isso, que para você solucionar problemas dentro de um business, você precisa ser criativo, né? Para você fazer um plano de Aprender a negócio, ser você precisa ser criativo, criativo. E quando eu faço essa minha tese, que eu falo que foi o manifesto da LUF, que foi uma TCC, eu pego desde Edgar Morin, quando ele fala do desfraldamento imaginário do ser, ele fala, cara... O ser humano, né, o Homo sapiens sapiens, ele nasce junto da arte, né? Quando tem aquelas ilustrações nas cavernas de Altamira, enfim. Esse foi o primeiro momento em que a gente colocou uma imagem, que na verdade era uma memória na parede, né? Então ali foi primeiro a arte pela arte, a primeira expressão. E quando aconteceu a morte, que a gente não sabia como justificar aquele acontecimento, aquele fato... A gente criou o que acontecia depois dali. Aí criaram os ritos, né? Junto com os rituais e a magia e a morte. Aí a gente teve um desfraldamento imaginário que é quando a gente passa a criar as coisas. Então, a criação e a arte é algo nosso, né? Nós que somos pessoas que somos... Foi o que eu falei dos 10%, 40% do desenho. Nós somos 90% criativos. Mas todo mundo tem ali uma porcentagem, né, de criador em si. Não é nada tão especial também sermos criativos, assim. Uma vez que todos nós somos pessoas criativas. Eu acho que foi muito importante você falar, né? Que, tipo, um médico consegue ser criativo. É algo que voltando pra esse documentário, gente, é muito bom. Assistam todos. Quero ver. Enfim, esse documentário, ele é muito legal porque... É uma perspectiva da mente criativa que eu nunca tinha visto. Que é algo que você treina. Então, ele fala de maneiras que você pode estar em constante treinamento da sua mente para você estar em constante criação. Então, como você falou, você pode ser médico, advogado, o que for, doutor, né? Que a gente estava falando. Mas você consegue exercer a criação nisso. Então, eu acho que isso é algo que eu sentia falta na época, digamos, do colégio. Que todo mundo consegue ser criativo de alguma forma, mas a gente é muito, pelo menos eu fui muito treinada... Eu também, a decorar, né? A decorar e aquela livros, coisa, assim. tem que, sabe? E eu acho que as soluções, né, as evoluções do mundo vêm com a criação. Com certeza. Tecnologia é simplesmente... Criação, é você pegar alguma coisa, evoluir, você entender e você parar pra pensar, tá, como é que eu posso... melhorar um copo. A função, tipo, eu acho que o design também é muito isso, né? Você entender a função daquilo, e eu falo muito disso, né? De função. Mas é porque é algo que eu coloquei muito na minha cabeça. Eu acho que, seja o que for, você tem que entender o que é o fim daquilo. Por isso que você tem que falar muito sobre função, porque quem se forma em design, a gente tá pronto para trazer função e solução. Sim. Né? Eu sou formada em design de moda, então a minha função, até por isso que a LUF ela é sustentável. Porque se eu sou formada em design de moda, eu tenho que trazer uma solução para a sociedade. Se eu tô fazendo roupa, se eu estivesse fazendo moda pela moda, tudo bem. Mas não, eu tô fazendo design de moda. Então design é uma solução, então precisa ser sustentável na minha cabeça. Né? Enfim. Sim. E eu acho que isso traz propósito. Acho que é algo que, pra mim, eu nunca pensei em ter uma marca. Sendo bem sincera. Desde os, sei lá, 10 anos, eu sabia que eu queria trabalhar com moda. Não sei como, não sabia nem o que era moda direito, mas eu amo criação, amo sapato, amo tudo, eu quero fazer moda. E foi algo que sempre foi, assim... Eu relutei. Depois eu ia fazer engenharia de produção, menina. É igual o Bruno. E vocês? Sempre quiseram fazer? Eu queria ser costureira ali, que eu tava ali. Porque, eu quero... No ateliê de Morena, ali eu vi o tecido chegando e tal, fazendo é muito mágico. Então, eu queria aquilo. Aí quando eu cheguei em Salvador, que a moda tava assim, no auge, na novela, todo mundo falando, aí foi quando eu virei pra mãe e falei assim, mãe, eu vou fazer moda, eu quero ser estilista, tenho uma profissão de estilista, fui no Google, procurei, vi faculdade, aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer, nem sabe o que era. Pra mim, moda pra mim era ganhar roupa nova, né? Tipo, eu ganhava roupa nova no Natal, Ano Novo. A gente nem sabia direito, né, o que era, mas só essa amava. Essa parte conceitual, quando comecei a estudar e ver como era um desenvolvimento de coleção, eu ficava assim... Desespero. Menina, é assim que faz, é? Nossa! Dá trabalho, né? Dá trabalho, né? E aí, tipo, fui vendo, amando esse universo, mas acho que cada marca a gente tem diferenciais de criação, né? De como desenvolver, como fazer. Sim. E aprendendo.
Uma super dica que me deram e que eu gosto de dar é falar, não faça do seu presente o seu futuro. Então, curta do seu presente, plante aqui, pra no futuro você ter as coisas. Então, porque eu queria muito pra Mas quando agora, a gente começa, tipo, é assim. sabe? Tenho que fazer agora, tenho que ter agora. Mas não faça do seu presente o seu futuro. As coisas vão acontecer. Bonito Sim, isso. acontecer no seu tempo. Escrever, vou deixar por escrito. Não, faz não, eu vou escrever. Eu agora fiquei Porque é uma inspirada. ansiedade, né? Que a gente fica. Pra mim, como eu falei, eu tô transitando agora nesse universo da moda, ter entrado na São Paulo Fashion Week a convite da Olivia, né? Naquele mesmo momento com você. Pra mim foi um voto de fé dela pra mim absurdo. Eu falei pra ela, Olivia, eu não sou estilista, eu não sou formada em moda, eu sou autodidata, na verdade, né? No que eu faço. Minha formação é como atora, eu já não trabalho como atora há muito tempo, mas venho dessa trajetória, assim. Então, sempre me expressei artisticamente desde muito de criança também. E fui direcionando. Eu fiz assistência de arte durante muito tempo no Rio, que foi a minha escola, na verdade. E aí a gente fazia 1000 coisas de cenografia, figurino, audiovisual, teatro, moda, tudo, circo, enfim. Foi uma grande escola. Que delícia. E depois senti necessidade de buscar uma autoralidade para o meu trabalho. E aí também totalmente às cegas, assim, sem saber o que fazer com aquilo que eu estava produzindo. Simplesmente, não tinha nem Instagram, simplesmente pegava, mostrava e as coisas os caminhos foram se mostrando, assim, de forma muito espontânea também, né? Te respondi? Sim. Eu achei engraçado a gente falar dos títulos de doutor e etc. Mas quando a gente começa a nossa carreira criativa, algumas pessoas têm todo o suporte, etc. Outras precisam se provar. Mas a gente também precisa desses títulos como criadores, assim. Tipo, uma coisa é você falar, eu quero fazer moda, mas depois que você faz São Paulo Fashion Week, ganha prêmio, faz moda, né? Então, acho que uma coisa é o que você vai ser ali na moda. Acho que tem uma coisa também de como as pessoas te reconhecem, né? Na São Paulo Fashion Week eu senti muito essa dificuldade, assim, até de me reconhecer e de ser reconhecido como criador, porque uma vez que eu não venho da moda propriamente, eu não sou formado em design de moda, enfim. Eu te entendo. Não tem, as pessoas olhavam pra mim e falavam, tá, mas você é o quê exatamente? Eu sinto que é necessário ter um rótulo. Um cargo, assim. Você fala, Vitor, estilista. Aí aos poucos eu fui até me autorizando, né? Tipo, a ser, falar, não, estilista, sou. Você é estilista? Sou. Posso ser, posso ser um estilista agora, posso amanhã também, meu presente, como é que é? Meu presente. Seu presente, seu futuro. Exato, daqui a pouco eu posso me identificar como outra coisa, né? Enfim. Mas eu senti bastante essa necessidade de ter um cargo definido. É uma isso. função definida. Gente, muito obrigada por esse papo. Daria pra gente ficar aqui mais horas e horas conversando, né? Queria que vocês dessem um conselho pra quem tá começando agora criativamente falando. Conselhos. Ouçam sempre pessoas. Eu me inspiro muito em pessoas, né? Então, principalmente para estudantes de moda, de aguardar o seu momento. Aproveita esse momento de estudo que é tão gostoso, é tão prazeroso. Porque a prática é babado. Então, aproveita esse momento, arrisquem mais, façam. Acreditem em você, acredite no seu axé, que dá tudo certo. Sim. Eu acho que meu conselho é muito isso, acreditar em você. Acho que eu nunca precisei, tanto empreendendo, né, tendo uma marca, enfim, sendo criativa de profissão, eu acho que eu nunca precisei tanto apostar em mim mesma e na minha capacidade. Eu acho que é algo que, se você quiser seguir por esse ramo, acredita que vai dar certo. Eu aconselharia a acreditar também, a manter uma certa curiosidade, uma grande curiosidade sobre tudo, constantemente. E também eu acho que se autorizar a ter para mim foi muito importante isso, se autorizar a ter um momento onde você é meio café com leite, assim, nesse início, assim, onde você não ter precisar, paciência se você não precisar assinar de cara uma coisa, sabe? Ter uma autoralidade de cara, se permitir ouvir, ser um bom aprendiz, assim, acho que para mim isso foi essencial. E eu me mantenho um pouco com essa disponibilidade, entendeu? Acho que é importante. Especial. E o teu conselho, amiga? Acho que o meu conselho é você pegar esse tempo que você falou da faculdade. Para mim foi essencial o quanto eu pude explorar, fazer, errar.
Inclusive, uma das meninas do curso me perguntou, tô querendo mudar de carreira, tô querendo ir pra moda, não sei se eu faço uma marca logo, ou se eu faço faculdade. Aí eu falei, olha, você vai errar. Você vai ter um tempo pra você se encontrar criativamente. Você vai ter que começar as coisas e não sai perfeito de primeira. Você pode começar isso na sua marca e perder dinheiro e ter pressão e ter demanda de mercado, ou você pode ir para uma instituição que abrace isso, te ensine, não tem problema você errar, você não tem a mensalidade da faculdade, mas não são grandes dinheiros que você vai envolver ali com uma marca. É um comprometimento muito diferente criativamente de quando você está criando, você, criador, está nesse tempo criativo. Imagina, 4 anos para você se tornar uma pessoa criativa. É mágico. É mágico esse momento da faculdade. E agora eu queria que vocês falassem um pouco onde as pessoas podem seguir vocês, acompanhar o trabalho, a marca. @HISC HISC no Instagram. E no nosso site, a gente hoje vende no e-commerce, futuramente uma loja. Uhul! E no TikTok. Adoro! Tô tentando, gente. Que ótimo. O meu é @IsaacSilvaBR, pessoal, da marca Isaac Silva Brand. E tem a loja na Santa Cecília, na Matheus Grow, e no site também, isaacsilva.com.br. Maravilhoso. Bom, meu Instagram é Victor Hugo Matos, com 2 T's e 2 S no final. Eu tenho um e-commerce também com algumas peças que acabam indo para lá, que é vitorhugomatos.com. E queria falar também da collab que eu acabei de lançar com o André Lima, que está à venda na Pinga. Não sei se no momento em que o podcast for lançado, se as peças vão estar lá, mas, enfim, acho importante mencionar. Foi uma parceria criativa super bacana. Incrível. E é isso. Maravilhoso. Vou fazer o meu também. Por favor. Podcast da Aluf. Não sei se você que está vendo isso conhece o nosso trabalho, tá? Você pode seguir a gente na Aluf, 5 underlines. A gente tem o nosso site também, www.aluf.com.br. A gente também tá no TikTok, tá? Você pode estar curtindo esse vídeo, compartilhando com as pessoas e vindo na nossa loja, na Rua da Consolação, 3589. Beijo, tchau. Tô brincando. É isso, gente. Muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada pelo convite. Axé.